Eu sei, Percy Jackson acabou de acabar faz uma semaninha e ele vai deixar saudade, mas não queria falar nada não, mas a gente tem uma torre de livros, simplesmente, onde a gente pode explorar o universo de Percy Jackson. Eu vou tirar agora esses livros daqui para ele não ficar aparecendo aqui no vídeo, mas olha o tanto de livro e eu nem tenho tudo. Na verdade, eu tenho pouco comparado com a coleção real de livros. Bom, agora que eu já mostrei pra vocês toda a minha coleção de livros de Percy Jackson, eu vim aqui falar que a gente pode sim matar a saudade enquanto a gente espera a segunda temporada ficar pronta. Dá pra gente ir lendo os livros, se você gosta bastante de ler. Percy Jackson é a minha maior indicação. E se você não gosta, saiba que muita gente começa a gostar de ler depois de Percy Jackson. Não tô mentindo, eu conheço várias pessoas que não gostavam em livro e depois que começaram a ler, amaram a saga e leram quase que a saga inteira. Vocês vão ver que tem bastante livro, então eu acho que isso é um feito bem grande. Percy Jackson é um livro que costuma ter uma leitura muito gostosa e fácil, tá? As letras elas são grandonas, então você pega o primeiro livro, tem ali 300 páginas, te assusta, mas você vai lendo, você, mano, come essas 300 páginas. Eu não tô brincando com vocês quando eu digo que os 3 primeiros livros de Percy Jackson eu li em um dia. Quer dizer, não um dia todos, cada um eu li um dia. Então na segunda eu li um livro, na terça eu li outro e na quarta outro. Realmente é muito gostoso, você não consegue tirar os olhos do papel. Então eu vim aqui pra vocês falar de toda a ordem, tudo certinho pra você que quer entrar aqui no universo dos livros, no Riordanverso. E vamos lá. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo. E eu já posso começar falando que Rick Riordan, que é o autor dos livros, ele começou a fazer Percy Jackson porque ele tinha uma mania bem grande de contar histórias do Olimpo, de várias mitologias pro seu filho Haley. Eu não sei se estou pronunciando certo, mas do Haley ele era dislexo e tinha TDAH. E aí, Tio Rick, ele teve a brilhante ideia de escrever uma história baseado nesses contos que ele contava pro filho, onde ele colocava o filho, entre muitas aspas, como protagonista. Então o Percy é basicamente inspirado no seu filho Haley. Já pensou se eu estou falando o nome do filho e tá errado? Mas eu sei que a indicação do primeiro livro é pra ele. Aqui ó, Haley, que ouviu a história primeiro. E ele ouviu a história primeiro porque simplesmente Tio Rick escreveu e começou a contar as histórias que ele tava escrevendo pro filho antes de dormir. Olha só. E aí logo depois então ele começou a publicar Percy Jackson, começando com o primeiro livro da saga, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Tenho que falar que essa daqui é a minha coleção de um box que eu tenho, onde se você junta todos os livros, eu vou mostrar pra vocês. Forma Manhattan. Eita, quase que eu derrubei. Aqui ó, você junta a lombadinha, tá vendo? Forma Manhattan, sem contar que as capas se conectam, todas as capas se conectam, então vou mostrar aqui pra vocês, mas basicamente o primeiro e o terceiro... Ih, tá errado, peraí. Eu vou mostrar aqui pra vocês, basicamente o primeiro e o terceiro eles se conectam, tá vendo? As imagens, elas estão interligadas. Porra, esse aqui não é o terceiro não. Caralho, mano, tá foda. A few moments later. Eu vou mostrar pra vocês o primeiro e o segundo, eles se conectam, tá vendo? E isso acontece com todos os livros. O segundo vai conectar com o terceiro aqui, ó. Se vocês verem, tem uma asa aqui, tá vendo? E essa asa se conecta com o terceiro livro. Mas enfim, voltando aqui, Tio Rick lançou esse livro aqui, Percy Jackson, um Ladrão de Raios, onde a gente conhece todo o universo de Percy Jackson. Percy descobre que é um semideus e a gente vai junto com ele, junto na cabeça dele, descobrindo todo esse mundo novo. É muito gostoso fazer isso, tá? Você que assistiu a série, eu recomendo até você ler o primeiro livro, porque você acaba se apegando muito mais aos personagens. E por você estar lendo aqui no esquema de ponto de vista, onde você tá tendo acesso aos pensamentos e tudo que o Percy tá sentindo, cara, você começa a ver todas as cenas que você viu na série de uma forma diferente. Porque tem cena que na série o Percy tá quietinho e na cabeça dele ali, ó, ele tá simplesmente xingando todo mundo. Não é brincadeira, é sério. Então eu recomendo. E aí eu vou aproveitar pra falar que se você quiser, eu tô fazendo sorteio do primeiro livro, mas com as capas novas. Olha só, tô fazendo sorteio de Percy Jackson, Ladrão de Raio. Esse sorteio é pra galerinha que acompanha aqui o canal, acompanha lá pelo Insta também. É uma forma de agradecer vocês por todo o engajamento, tudo que vocês andam fazendo por mim. A gente tá quase chegando em 100k, mas enfim. E aí é
é só você ir lá, o link vai estar no primeiro comentário fixado, tá? Você vai lá, é simples participar do sorteio, é só você simplesmente me seguir no Insta, se inscrever aqui no canal e basicamente responder de qual deus do Olimpo você é filho. Simples, fácil, não tem essas coisas de ficar marcando um monte de gente. É ó, baba. Então fique esperto que esse livro aqui pode ser seu, hein? Mas como eu disse, aquelas são as capas novas, essas são as capas, entre aspas, antiga, mas tem uma mais antiga ainda, tá? Vou fazer o meu editor colocar aqui as capas pra vocês, conforme eu tô falando. Mas, enfim, é só pra vocês saberem mesmo que o conteúdo é o mesmo, que muda as capas. Eu tô apaixonado pelas capas novas. Tá nos meus planos, talvez, comprar o box das capas novas. Eu sei que eu já li os livros, tudo, mas pra mim não seria problema nenhum ler tudo de novo, até porque é uma delícia ler Percy Jackson e ter as capas novas. Mas logo depois de Percy Jackson, Ladrão de Raio, a gente tem Percy Jackson e o Mar de Monstros, que é o segundo livro dessa saga. A gente teve uma deixa na série pra esse livro, que é quando o Grover fala que quer buscar pano nos mares, e é exatamente o que acontece aqui. Percy, Annabeth e Grover saem numa missão, e aí a gente tem todo o desenrolar da história, a gente tem Cronos aparecendo, a gente tem o Percy transformado num porquinho da Índia, velho. A gente tem o Grover no vestido de noiva. Eu não vou dar mais spoiler, vocês têm que ler, esse livro é muito legal, e olha que ele nem é o melhor da saga pra mim, tá? E aí, seguindo, a gente tem A Maldição de Titã, que é o terceiro livro da série, que foi... Eu tô diferente? Acho que é impressão sua. Mentira, na verdade eu tive um probleminha com o microfone, eu tive que gravar esse vídeo outro dia, então eu lembro que eu parei aqui, vamos continuar daqui. Simplesmente aqui, o nosso trio Percy, Annabeth e Grover se juntam com as caçadoras de Artemis pra encontrar a deusa que tá desaparecida, e é nesse livro que a gente conhece os filhos de Hades, os irmãos de Ângelo, e eu queria falar que, cara, esse livro é por muito considerado o melhor livro da série. Com certeza vocês vão chorar muito com esse livro. Esse livro ele é maravilhoso. Daqui pra frente é quando você é fisgado pelo Tirick, entendeu? Quando você chega nesse livro, você simplesmente lê voando, porque ele é muito bom mesmo. E assim, é aqui que você realmente entra no esquema de pirâmide e não consegue mais se livrar do Tirick. E aqui nesse livro que a gente começa a ver também indícios do Percabeth, onde no final desse livro o Percy faz um negócio pela Annabeth que, ó, é a cereja do bolo. Se o livro já tava bom até ali, o finalzinho é de fechar com chave de ouro. Realmente, esse é o melhor livro de Percy Jackson, na opinião de muitos. O meu, não, eu acho que tem um que eu me diverti mais ainda, mas não torna esse livro mais legal. E o que eu me diverti, na verdade, foi Heróis do Olimpo. Então, se for falar da saga mesmo, Percy Jackson, esse é o melhor. E aí, seguindo, temos a Batalha do Labirinto. Mano, a partir daqui, o bagulho fica louco, porque a gente aprende sobre o labirinto de Dédalo, que é, mano, uma coisa que vai perdurar em vários livros de Percy Jackson. É como se fosse um lugar com uma consciência própria que se move. O labirinto é muito legal. Aqui a gente tem introdução e eu adoro esse livro. Tenho que falar que eu gosto tanto quanto a Maldição de Titã. Eu acho que acontece muita coisa engraçada, muita coisa divertida. Aqui a gente também tem algumas mortes. O Tirick, ele sabe medir muito bem entre a comédia e o drama ali. Nossa, no livro da Maldição de Titã, pode ter certeza, você vai chorar. No capítulo seguinte você vai estar dando risada. Eu sei exatamente do que eu tô falando. Mas enfim, esse é o quarto livro. E aí, pra fechar, o Percy vai lá e enfrenta Cronos em Percy Jackson e o Último Olimpiano. E é aqui que a gente tem a batalha final. Pode ter certeza que esse livro também é muito divertido. Aqui, o Percy já começa roubadíssimo com o poder da Maldição de Aquiles. A Maldição de Aquiles é muito legal, muito legal. Percy aqui, ele vai estar no máximo dele. Vocês vão ver o maluco brabo. Aí depois ele enfrenta o Cronos. É um ótimo livro de despedida, e quando você terminar esse, você vai estar pedindo por mais. E aí, logo depois, a gente tem um conto do Tirick chamado Percy Jackson e a Cantora de Apolo. Esse conto, ele é rapidinho de ler, tem 100 páginas, é muito de boa, e ele é basicamente uma pontezinha ali entre o final do livro de Percy Jackson e o comecinho de Heróis do Olimpo. Bom, mas a saga Heróis do Olimpo, como diz o nome, não foca só em uma pessoa, então a gente começa conhecendo 3 heróis, que é o Léo, o Piper
O Piper não. Que é o Léo, a Piper e o Jason. E tem também esse dragão dourado, que é o Festus, que é um personagem também incrível. Aqui a gente vai acompanhar a aventura desses 3 semideuses, conhecendo eles. E aí aqui é como no livro de Game of Thrones, você vai indo por pontos de vista. Então tem capítulo que você tá pelo ponto de vista do Léo, tem outro que você tá no ponto de vista da Piper, outro do Jason. A gente reencontra aqui alguns personagens da saga de Percy Jackson, Annabeth e tudo mais. E um mini spoilerzinho é que o Percy tá desaparecido nesse livro, e aí a gente tem que descobrir o que aconteceu com ele. Esse é o único livro onde o Percy não aparece, mas obviamente ele é mencionado várias vezes. Mas aí se segue com O Filho de Netuno. Esse livro é muito legal, a gente vê o que aconteceu com o Percy, e pode ter certeza que aqui a gente conhece mais heróis, que é o Frank e a Hazel. Amo de paixão, eles são muito legais, e esse livro também é muito legal para você ver o poder do Percy também ao máximo. Nossa, torrezinha de livro tá crescendo. Seguindo, a gente tem finalmente o reencontro dos heróis. O Percy e o Jason, eles lutam aqui. A capa já dá esse spoiler, então relaxa. Mas esse livro é legal porque finalmente a gente fica com o coração quentinho, vendo todo mundo junto e seguindo a grande aventura contra a nova ameaça, que é Gaia. A Gaia já dá indícios dela tá ressurgindo nos outros 2 livros, mas aqui é quando a galera tá junto com o único objetivo de derrotar Gaia. Sem contar que a marca de Athena tem um leve foco na Annabeth procurando a Atenas Parthenon, que é uma estátua de Atenas que desapareceu há muito tempo, e ela tem algumas propriedades ali, como ela protege a cidade qual tem, com um escudo mágico, enfim, e a Annabeth decide ir atrás dessa estátua, resolvendo a marca de Atena. O finalzinho desse livro, ó, é um gancho incrível pro próximo livro, que é o meu preferido de todos os livros de Percy Jackson. Mas apesar do gancho incrível, eu confesso que esse livro aqui eu li com um pouco mais de calma, uma ressaca literária também, e eu confesso que eu não gostei tanto assim, mas eu sei de gente que acha o livro incrível, eu sei de gente que acha o livro chatinho, vai de cada um, mas pode ter certeza, vale muito a pena pra você ler. Mano, o final é um final assim de você gritar, falar, meu Deus! E é o gancho perfeito pro próximo livro, que é simplesmente A Casa de Hades. Nossa, esse livro é tão bom, tão bom. Nossa, sério, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu amo Percy e Annabeth perdidos no Tártaro. Sério, enquanto isso, a galera tá tendo que resolver um monte de BO. A gente vê um monte de casal se formando, finalmente casal ficando junto. A gente tem a aparição também de mais semideuses. Se eu não me engano, Nico aparece aqui. E pode ter certeza, tá? Você vai chorar bastante nesse livro. Você vai chorar muito nesse livro. Mas ele é incrível, sério, o meu favorito, Tariq, ele tava inspiradíssimo quando ele escreveu isso. E pra fechar a saga de Heróis do Olimpo, temos o Sangue do Olimpo ali, a luta final contra Gaia. Juntou todo mundo, aparece gente nova, aparece, nossa, personagem antigo também, que não aparecia faz tempo, eles estão aqui. Os 2 acampamentos se juntam pra enfrentar Gaia. E esse livro aqui é um ótimo fechamento, é muito bom, sério, eu adoro o Sangue do Olimpo. Beleza, falamos de 2 sagas aqui do Tariq, Percy Jackson e Heróis do Olimpo. Eles se seguem, então a história tá seguindo essa cronologia aqui, mas com alguns eventos que aconteceram lá em Heróis do Olimpo. No último livro, mais especificamente, a gente tem o surgimento de uma nova saga, que é As Provações de Apolo. Aqui o Apolo precisa se provar que ele é digno ao posto de Deus, e para isso ele precisa recuperar os 5 oráculos. Neste primeiro livro a gente conhece também muitos semideuses novos, tem a Meg, o próprio Apolo se torna o Lester Papadopoulos. Eu sei, o nome é meio difícil de falar, mas que com o tempo você se acostuma. E eu queria falar que As Provações de Apolo eu ainda tô lendo, eu terminei o 2º livro, tipo, esses dias eu postei lá no Instagram, então se você não me segue lá no Insta, segue lá, que eu vou estar atualizando vocês sempre. Mas aqui a gente tem o grande início das Provações de Apolo, e a gente tá sempre tendo semideuses das outras sagas aparecendo. E queria falar que eu acho muito interessante os vilões que aparecem aqui. Sim, vilões. Pois é, não é um só não.
Aqui então a gente tem a continuação, que é As Provações de Apolo, A Profecia das Sombras. Esse livro eu confesso que eu achei ele um pouco mais chatinho do que os outros, de todos os livros do Tariq. Esse foi o que eu mais achei fraquinho, só que ainda assim, a escrita do Tariq é muito hipnotizante. Sério, você não consegue largar o livro, eu simplesmente queria largar e eu não conseguia. Porra, vai passar justo agora, avião. Mas a leitura desse livro é muito hipnotizante e eu tenho que falar que eu não queria admitir, mas eu chorei. Eu chorei com esse livro. E ainda é um assunto sensível, tá? Como faz, sei lá, 2 dias que eu terminei esse livro. Não, eu terminei ontem. O que eu tô falando? Eu terminei o livro ontem. Eu tô achando que foi há 2 dias atrás, foi ontem. E assunto delicado ainda falar sobre esse livro, tá? O próximo livro que eu vou ler, que é a continuação das Provações de Apolo, é o livro 3, simplesmente O Labirinto de Fogo. E como eu ainda não li, eu não posso falar muito sobre ele, mas eu sei que aqui o Apolo precisa se aventurar no labirinto de Dédalo, como eu falei, guiado por ninguém menos do que Grover Underwood. E tá sendo muito legal ver o crescimento de alguns semideuses aqui que foram apresentados agora, como por exemplo a Meg, e ver o quão forte ela tá ficando. Seguindo pro livro 4, a gente tem A Tumba do Tirano. Eu peguei um spoiler péssimo sobre esse livro, que é simplesmente a morte de um personagem que você nem imagina. O objetivo desse livro é te deixar chocado, mas eu queria falar que, mano, o Tariq, ele é muito bom sempre no 3º e no 4º livro. Então, assim, eu acredito que aqui vai ser o ouro do ouro, entendeu? A gente vai ter basicamente o melhor da escrita do Tariq surgindo aqui nesse livro. E pra fechar, sim, eu não tenho o livro 3 nem o 4, mas eu tenho o 5, que é A Torre de Nero. Finalmente Apolo tá enfrentando um dos vilões principais, que é a Cobra Piton. Eu acredito que aqui, né, na verdade ele vai enfrentar todo mundo, todos os vilões, mas a Cobra Piton eu diria que ela é o maior vilão ali por trás, que tá consumindo os oráculos e acabando, né, com os oráculos. E aqui a gente tem o nosso querido Lester, ou Apolo, lutando contra a Cobra Piton. Eu confesso que eu espero bastante desse livro, é o desfecho da saga de Apolo, e eu quero muito ver como isso vai acabar. Tô ansiosíssimo. Beleza, fechamos a 3ª saga do Tariq. E eu queria falar que esse livro aqui, ele é o mais no futuro que a gente tem, porque o Tariq agora ele tá lançando uma outra saga que se chama Percy Jackson e os Olimpianos, que seria em teoria uma continuação daquela primeira saga, mas tudo que acontece aqui e nos próximos 2 livros, porque vai ser uma trilogia, acontece entre Heróis do Olimpo e As Provações de Apolo. Então se eu fosse colocar em algum lugar, eu teria que colocar aqui. Mas falando um pouquinho sobre o Cálice dos Deuses, né, que é o livro mais recente do Tariq, lançado agora no finalzinho de 2023. Esse livro é muito legal, ele retorna toda a nostalgia que é você ler os primeiros livros de Percy Jackson. Ele é divertidíssimo, é muito gostoso de ler. Eu acabei em um dia e foi o primeiro livro que eu li esse ano. Como ele é antes das Provações de Apolo, você não precisa se preocupar muito com o spoiler da série, você pode ler ele conforme for lançando, enquanto você tá lendo As Provações de Apolo, igual eu tô fazendo, né? Eu primeiro li esse livro e depois eu li Provações de Apolo. O próximo livro vai ser lançado no final desse ano, a gente já tem o título, inclusive, se chama Percy Jackson e a Ira das Deusas Triplas, e a gente já tem até uma capa que tá lindíssima, sério, eu amei essa capa, e eu não vejo a hora de lançar o livro pra eu colocar aqui junto com a minha coleção. Aqui o Percy precisa de 3 cartas de recomendação pra ele poder ir pra faculdade de Nova Roma junto com a Annabeth, e aí ele pra isso vai fazer algumas missões pra alguns deuses, às vezes são deuses menores, mas eu acredito que pode sim haver alguns deuses aí mais importantes pedindo ajuda de Percy. O último livro vai ser lançado no final de 2025, mas a gente tem mais algumas outras sagas pra falar, como por exemplo o livro O Sol e a Estrela, que foi lançado no comecinho de 2023 e é sobre o Nico e o Will Solace, simplesmente o melhor chip Solângelo, indo até o Tártaro encontrar um amigo antigo. Eu não vou dar spoiler de quem é, eu não li ainda, mas eu sei quem é esse amigo antigo, porque você vai ter que ler esses livros, mas pode ter certeza que quando você chegar aqui, você vai ficar muito feliz de saber quem é esse amigo. Esse é disparado o livro que eu mais tô ansioso pra ler esse ano, inclusive eu tô vendo de hoje ou amanhã comprar ele primeiro pra aumentar essa minha coleçãozinha aqui, né? E segundo, porque eu quero muito ver o desenrolar dessa história. O Nico é um personagem que todo mundo ama, e o Will conseguiu também conquistar o coração
coração de todo mundo, fazendo com que eles se tornassem o melhor casal de Percy Jackson, perdendo obviamente pro Percy e pra Annabeth, só que como o Percy e a Annabeth a gente shippa e viu o casal surgindo desde a primeira saga, o Nico e o Will eles são mais recentes, então eles acabam atraindo um pouco mais os holofotes pra eles, mas pode ter certeza que esse casal é tão bom que eles têm um livro só pra eles, então se eu fosse vocês, não deixaria esse livro fora da lista de vocês. É muito importante falar que se você quiser ficar só no básico de Percy Jackson, eu diria pra você ler só as 3 sagas aqui. Se você não quiser nem ler as Provações de Apolo, eu também acho que dá pra deixar de lado, mas seria legal ler também. As 3 sagas principais são essa. Tirick tá lançando mais 3 livros, mas você lê se você quiser, não é tão importante assim, na real. Aí a gente tem O Sol e a Estrela, mas não são os únicos livros, porque a gente tem 2 spin-offs. Temos as Crônicas dos Kanes, que é a aventura dos irmãos Kane em busca do pai desaparecido, com 3 livros também, uma trilogia. O primeiro sendo a Pirâmide Vermelha, onde começa tudo, né? A gente conhece os 2 irmãos. O segundo livro sendo O Trono de Fogo, com o desenrolar da história. E o último, pra fechar, A Sombra da Serpente. Eu tenho que falar, as Crônicas dos Kanes falam sobre a mitologia egípcia. E é muito legal ver as aventuras deles, porque se passa durante a primeira saga de Percy Jackson. E aí, o que acontece? A gente tem ali uns easter eggs. Então, em determinado momento do livro, um dos irmãos vê o Percy voando em cima do Blackjack, por cima dele. Além disso, por ser um panteão totalmente novo, a gente tem um mundo totalmente novo, com os personagens possuindo poderes, e pode ter certeza que vocês vão gostar. Eu sei que muita gente gosta dos irmãos Kane, inclusive tem teorias não, já tá quase confirmado que ele vai virar um filme feito pela Netflix, com o dedinho do Tirick ali no roteiro. Eu sei que eles já começaram a produzir, mas com a recente greve dos roteiristas, as greves ali dos atores, pode ser que esse projeto demore bem mais pra chegar, até porque com o sucesso da primeira temporada de Percy Jackson no Disney Plus, pode ter certeza que Tirick tá trabalhando já na segunda. E aí o outro spin-off também é uma trilogia, que é Magnus Chase e os Deuses de Asgard. Eu sou muito ansioso pra ler esse livro, porque Magnus Chase é simplesmente o primo da Annabeth, e ele é um semideus do panteão nórdico. Eu sei que a galera fala muito bem dos livros de Magnus Chase, fala que é muito legal, e inclusive eu sei que existe o Hotel Valhalla, que eu sou muito curioso pra ver, porque o Hotel Valhalla a galera elogia muito, é como se fosse um acampamento meio sangue, só que melhor. A gente tem o primeiro livro sendo Magnus Chase e a Espada do Verão, ali começando a história, nossa aventura. O segundo livro com certeza tinha que ter alguma coisa de Thor, e se chama Magnus Chase e o Martelo de Thor. E uma coisa interessante de falar é que o grande vilão é o Loki, e a batalha final acontece em Magnus Chase e o Navio dos Mortos, onde eu tô muito curioso para descobrir o desfecho dessa aventura. Eu sei que no meio a gente tem o Percy e a Annabeth aparecendo, eles fazem visita pro Magnus Chase, e esse livro se passa durante os eventos de Os Heróis do Olimpo. Beleza, mas além disso, pra fechar todos esses spin-offs, tem um livro que não tem nada a ver com o Percy Jackson, que é A Filha das Profundezas. É um livro que é fora ali do mundo mitológico do Tirick, é simplesmente uma readaptação de 20.000 Léguas Submarinas do Júlio Verne, onde Tirick escreve do jeitinho dele, contando a história dele, e a gente tem ali novos personagens. Foi lançado só esse livro, mas se você gosta muito da escrita do Tirick, gosta do autor, vale a pena conferir. Beleza? Agora que a gente falou de todos os livros de história principais, vamos falar dos livros extras e dos contos. Pois é, a gente ainda tem bastante livro pra falar aqui, porque lá na saga de Percy Jackson a gente tem 3 livros extras, com um chamado Os Arquivos dos Semideuses, onde é uma coleção de contos contando sobre alguns semideuses ali do acampamento meio sangue. A gente tem contos da Clarice, contos do Charlie e da Silena, então vale a pena conferir. Eu acho que tem até conto do Luke. Esse livro é bem interessante, é bem legal de conferir. Além dele a gente tem O Guia Definitivo de Percy Jackson, e também Semideuses e Monstros, a
ali, que são livros para enriquecer mais Semideuses e Monstros. Eu não sei se é livros de contos ou tem a ver com mitologia, mas eu sei que eles são livros ali para acabar enriquecendo cada vez mais o universo de Percy Jackson. Das Crônicas dos Kanes, a gente tem um guia de sobrevivência dos irmãos Kane, também vale bastante a pena conferir. Novamente, é um livro para enriquecer mais esse universo de mitologia egípcia, mas de livro extra a gente só tem esse dos irmãos Kane. E aí, durante a saga dos Heróis do Olimpo, a gente tem mais 3 livros, um que se chama Os Diários dos Semideuses. Esse livro, basicamente, a gente acompanha alguns contos de alguns dos semideuses também, lá que aparecem em Heróis do Olimpo. O segundo é Percy Jackson e os Deuses Gregos. Olha só, é um livro gigantesco e é basicamente os contos da mitologia grega, só que contada pelo próprio Percy. Inclusive, eu tô dando uma olhada aqui, caraca, ó, esse livro é ilustrado, ele é lindíssimo, a gente tem algumas artes aqui, a gente tem, por exemplo, essa arte aqui, ó, do Hades sentado, eu nem sei se dá pra ver, se tá focando, se não estiver focando, acontece. Mas, ó, por exemplo, aqui a gente tem a criação do mundo, enfim, aqui é o Percy contando do jeitinho dele todos os contos que a gente sabe sobre a mitologia, inclusive com bastante palavrão, porque é o Percy que tá contando, ele tem raiva de todo mundo, mas aqui é um ótimo livro de mitologia para você aprender sobre a origem dos deuses. Fica aqui para fechar a nossa torre. E aí a gente tem os heróis gregos, que é a mesma coisa que esse livro, só que contando dos feitos dos heróis. Então Hércules, Teseu, Odisseu, Jasão, enfim, uma galera ali basicamente sendo contada na forma do Percy ali, de conversar com o leitor e falar sobre bastante coisa. Depois dos Heróis do Olimpo, a gente tem 3 livros que são contos, que é um crossover entre Percy, Annabeth e os irmãos Kane ali. E aí, nessa coleção de contos, a gente tem o Filho de Sobek, o Cajado de Serafis e a Coroa de Ptolomeu. E eu não li esses contos, mas eu sei que eles são curtinhos, são rapidinhos. E eu sei que aqui os 4, né, se juntam para derrotar ali uma divindade muito forte. E eu sei que o Percy, aqui nesses contos, ele ganha a imortalidade quase que temporária. Claro que depois ele se livra disso tudo, mas eu sei que ele fica roubadíssimo, muito forte. O Percy aqui, ele tá muito da hora. Em Magnus Chase a gente tem um livro chamado 9 Contos de 9 Mundos, que aqui o Magnus, ele dá uma escapadinha do Hotel Valhalla pra visitar sua prima Annabeth, e aí a gente vê que vários semideuses começam a ter vários problemas lá, os personagens de Magnus Chase, tem personagem ensinando o dragão a xingar, Odin precisando de ajuda em um monte de coisa, é ali um caos geral, mas a gente tem 9 contos nessa coleção. Além disso, a gente tem o Hotel Valhalla, o Guia dos Mundos Nórdicos, que também serve para enriquecer ali o universo de Magnus Chase. E das Provações de Apolo, a gente tem um livro extra chamado Segredos do Acampamento Meio Sangue ali, aonde eu não sei do que se trata, mas eu imagino que seja também contos do Acampamento Meio Sangue com os novos semideuses que a gente conhece lá na saga das Provações de Apolo. Vocês acham que acabou? Não acabou, porque além disso a gente tem toda a saga de Percy Jackson em quadrinhos. Mas vamos lá, aqui no Brasil só temos 3. A gente tem Percy Jackson e o Ladrão de Raio, Percy Jackson e o Mar de Monstros e Percy Jackson a Maldição de Titã. Os 3 foram lançados pela Intrínseca. O Mar de Monstros eu sei que é bem difícil de conseguir, eu olhei na Amazon, não achei nada assim, mas eu sei que lá na gringa a gente tem, além desses 3, a gente tem a Batalha do Labirinto, a gente tem o Último Olimpiano, a gente tem o Herói Perdido, o Filho de Netuno e a Marca de Atena. Até a Marca de Atena a gente tem tudo lá na gringa, já em versão de quadrinho, e recentemente eles anunciaram que teremos quadrinho de A Casa de Hades e posteriormente também O Sangue do Olimpo, e eu tô ansiosíssimo pra ler em versão de quadrinho, e eu acredito que esse ano eu vou reler todos os livros de Percy Jackson, mas talvez na versão em quadrinhos, que aí eu leio mais rápido e com certeza muito mais legal. Acho que acabou. Não, mentira! Não acabou. E pra fechar, a gente tem que falar do selo Rick Riordan Presents, que é basicamente um selo ali da editora da Disney com o Rick Riordan. A empresa mãe se chama Disney Hyperion, e basicamente aqui o que acontece? A gente tem vários livros de vários outros autores com o selinho do Tio Rick, onde ele incentiva a galera a comprar o livro desses autores. Mas basicamente a narrativa ela precisa ter uma estrutura bem semelhante com a de Percy Jackson,
Jackson falando da mitologia de cada país. Então você que é leitor ou escritor e quer escrever uma história sobre a mitologia brasileira, ali o nosso folclore e tudo mais, e mandar pro tio Rick, pode ter certeza que talvez ele te dê o selinho de aprovação do Rick Riordan e vai ajudar você a publicar o seu livro. Aqui a gente tem algumas sagas até que famosas, como por exemplo a saga de Pandava, onde a gente tem 5 livros que é da mitologia hindu. A gente tem também a saga Stormrunner e Shadowbruja, que fala sobre a mitologia maia e mitologia azteca. Thousand Sword, que é a mitologia coreana. Sal e Gabi, que são mitologias ali. E assim, vou ser sincero com vocês, tem muito. Eu tô vendo aqui, ó, tem mitologia afro-americana e do oeste africano, mitologia mexicana, mesopotâmica, outro de mitologia coreana. Então você que gosta de K-pop, de dorama, essas coisas, você tem, ó, 2 sagas de mitologia coreana pra ler. A gente tem até umas mitologias de lugar que eu não conheço, como Santeria, Ganesa, Hmong, nem sei falar. A gente tem também de mitologia carimbenha, chinesa, indiana, mitologia navarro, filipina. Olha quanta mitologia, mas a gente não tem nenhuma brasileira. Então, tô falando, você pode ser o escritor que vai lançar aí a nossa mitologia brasileira no selinho do Rick Riordan Presents. Sendo assim, eu acredito que eu passei tudo pra vocês. Acho que eu não esqueci de mais nada. Eu falei de tudo que dava, do que o tio Rick já publicou e a gente tem aí ao nosso favor. Eu sei, são muitos livros. E olha que eu nem tenho tudo, mas olha o tamanho. Queria falar que se você tá interessado em comprar qualquer um desses livros, aqui embaixo, junto com o link do sorteio das minhas redes sociais, vai ter todos os livros que eu falei aqui nesse vídeo. Eu sei, muitos, com o link da Amazon. Então você clica lá no link. Se você quiser comprar algum livro, você compra através do meu link. Eu ganho uma comissãozinha, mas você não paga nada mais. Pode ter certeza que você vai pagar o mesmo preço que se você fosse pesquisar, só que aí você ajuda o seu youtuber favorito, que obviamente sou eu, né? Quem seria? E aí eu posso usar esse dinheiro para reinvestir no canal e ir melhorando cada vez mais. Então não esquece, se você tá interessado em comprar algum livro de Percy Jackson, de conferir aqui embaixo. Mas para fechar esse vídeo com chave de ouro, só falta você dar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, que dá uma forcinha enorme. Eu vim aqui, falei de todos os livros que você pode ler. Se você tá com saudade de Percy Jackson, você vem e você pode retribuir com o seu like e a sua inscrição, beleza? Sendo assim, muito obrigado por terem assistido. Valeu, falou!